Om Arunachala Ramana. Saudações, amada Sangha. Saudações. Aqui estamos nós, dia 20, para poder trazer uma reflexão, responder alguma pergunta, falar um pouco sobre o que está acontecendo dentro do Mandir e recordar também do apoio de vocês aí para o nosso Seva espiritual aqui junto de toda a Sangha. Então hoje a gente vai responder uma pergunta. Surgiram algumas perguntas, a gente já está decidido de uma coisa, gente. Esse negócio de gravar vídeo de resposta só dia 5 e dia 20 talvez não seja tão interessante. Porque as perguntas vão acumulando, mas me deu um trabalho para achar a pergunta de hoje. Eu tive que sair correndo, caçando todos os vídeos. Onde é que estava mesmo essa pergunta? Quer dizer, acho que tem uma coisa de a gente poder se soltar um pouco, né, desses critérios e, de repente, aparecer mais vezes aqui para falar com vocês. Eu não sei se vocês vão achar isso bom ou ruim, mas vocês sempre celebram tanto a gente que eu acho que vocês vão gostar que a gente apareça mais. Se o pessoal começar a sair do canal, a gente muda se dentro de um mês começar assim, tipo, de 7 mil membros a gente cair para 2 mil, a gente para. A gente Nossa. não faz... Aí para e faz uma reza. Né? Meu Deus! Muito bem, gente. Então, assim, a gente vai manter, né, o nome da pessoa, como é que chama isso? Oculto, né? E vamos à pergunta. Olá, Ananda e Mohini. Acompanho e gosto muito do seu canal. Ultimamente, sinto que as coisas que uso, como e faço, as coisas rotineiras de sempre, não consigo mais me habituar. Como, por exemplo, as minhas roupas costumeiras que uso para ficar em casa, para mim, elas me incomodam agora e não consigo achar outras peças que eu possa ficar tranquila em usar. Sinto isso há meses, como quase tudo que eu tinha costume ou rotina. Eu consegui abrir meu terceiro olho. E será que isso é um sintoma dessa situação? E se for, como posso controlar esse sintoma? Obrigada pelo seu tempo, grata. Bom, então a gente tem aqui, na verdade, duas questões, né? Quer dizer, tem essa questão do que ela está vivenciando no seu cotidiano e se isso tem a ver com a abertura do conhecido, do famoso terceiro olho ou não. A gente vai fazer isso, acho que meio do avesso, assim. Vamos começar pelo final. E a gente conversou antes e concluímos que seria muito interessante apresentar uma abordagem sobre o terceiro olho a partir do Ayurveda, que é um Upaveda, ou seja, um conhecimento, é uma ciência que está ali adjunto ao conhecimento védico, aquele que é chamado de ortodoxo ou a revelação primordial. Muito bem. Então, dentro do Ayurveda, há o entendimento de que nós manifestamos os 5 sentidos a partir das atividades inicialmente do processo mental, de como nasce a mente humanas, e então são elaborados os 5 sentidos de captação do mundo e também os 5 órgãos de ação no mundo. E aí, tudo isso que a gente fala que diz respeito a algo que seja além desses 5 sentidos, é muito comum que em diversas filosofias, principalmente aquelas que pegam algumas questões culturais do Oriente e buscam aproximar do Ocidente, ou de outras filosofias e acabam agregando umas às outras, começam a aparecer como se nós tivéssemos mais do que 5 sentidos, como se nós pudéssemos ter outros sentidos para além desses. Mas o Ayurveda, ele é muito claro com relação a isso. São apenas 5 sentidos. E isso foi trazido, como a Ananda colocou, dentro da própria literatura védica, pela visão clara e direta, o conhecimento direto dos sábios. Então, é algo importante para a gente contemplar. Quando alguém diz assim, eu tenho uma experiência de grande sensibilidade, eu chego num lugar e eu consigo sentir a energia daquele lugar. Então esse seria um outro sentido para além desse 5º sentido? Não, este é o sentido do tato, por exemplo, que é o nosso sentido de percepção sensorial em contato com as coisas através da nossa pele,
num campo, num nível de atuação muito sutil. Porque os 5 sentidos eles podem atuar num campo mais grosseiro, mais denso, que é o que normalmente a gente está habituado, quando a gente come um alimento, a gente experimenta aqueles sabores, e isso é um campo mais denso. Mas quando a gente experimenta, ou tem muitas vezes a memória de um sabor, de algo da infância, alguma coisa nos traz, parece que a gente está sentindo de novo aquele gosto, isso nos traz uma série de emoções. Será que esse é um outro sentido? Não, é o sentido do paladar que está aguçado num ponto muito sutil. Algumas pessoas vão falar, por exemplo, também dessas experiências no campo olfativo. Inclusive, o sentido do olfato, ele é aquele que nos leva a ter um bom faro com relação às situações, às pessoas. E a gente até usa algumas palavras para falar sobre isso. A gente diz, algo aqui não me cheira bem. Não é? Quando a gente diz isso, a gente está dizendo que o nosso sentido do olfato está atuando no seu nível mais sutil, algo que não pode ser considerado denso e grosseiro, mas que está nesse outro campo. E o mesmo nós podemos falar sobre o sentido da visão. Então, para o Ayurveda, a visão que nós temos daquilo que é transcendental, aquilo que não está no campo físico do que pode ser visualizado, naquilo que a gente chama normalmente de mundo real, vida real, ok? Mas que é algo que transcende essa qualidade das formas, das cores do mundo e que aparece muitas vezes mesmo estando com os olhos fechados ou estando com os olhos abertos, ou mesmo que não se forma exatamente como uma visão, mas que se revela como uma luz, algo muito nesse campo daquilo que pode ser visualizado e que tem a ver com este sentido, é também o sentido da visão que está atuando, que está muito detalhado nesse campo muito sutil. Então, o que acabou ficando conhecido como abertura do terceiro olho, para o Ayurveda é um refinamento, uma sensibilidade maior que começa a se fazer presente, muitas vezes pelas práticas espirituais, ou porque a pessoa já traz isso com ela e tem diversas origens, como que isso pode se dar, mas é justamente esse potencial de enxergar, de ter essa visão atuando nesse campo mais sutil. Então, continuam sendo os 5 sentidos atuando em campos mais sutis. Algumas pessoas começam a ouvir mensagens, orientações. Então, vale a mesma ideia. É o sentido da audição atuando nesse campo mais sutil. A gente até lembra que, assim, nas obras clássicas, você vai sempre encontrar a definição, né, dos sentidos associados junto com a mente. Então, assim, o que as pessoas chamam de sexto sentido é a mente. Porque as obras falam o quê? Os 5 sentidos mais a mente. Ela é sempre referida assim. Então, o Jiva está envolvido no mundo através dos 5 sentidos mais a mente. Ok? Então, assim, esse aspecto sutil, ele, na verdade, os 5 sentidos, eles são servos de manas, da mente. Exatamente. E manas é a luz refletida do ser, do Atma. Então, o que acontece? É óbvio que a gente tem toda a iconografia, especialmente a iconografia tântrica, não exclusivamente, mas especialmente, que mostra as divindades com um terceiro olho, né? E aí isso acabou sendo associado com os efeitos da prática. E de fato, como Morini colocou, e eu vou frisar aqui, o que acontece é que a prática da contemplação, a prática da meditação, qualquer que seja, não precisa ser o Atman Vichara não, qualquer prática de meditação trabalha com a mutação do nosso cérebro. Isso já foi mesurado cientificamente. Aquilo que os sábios estavam declarando há milênios já foi observado. Ok? A prática da meditação aumenta a massa cinzenta, estimula certas áreas cerebrais, hiperestimula algumas dessas áreas, como por exemplo o lóbulo frontal direito. Então muitas pessoas começam a sentir uma pressão nessa região, por causa da prática mesmo. E essa pressão é entendida como a abertura do terceiro olho, especialmente porque a pessoa começa a ter experiências psíquicas
que nada mais são do que a mobilização dinâmica de vasanas e samskaras, ou seja, de tendências latentes e de condicionamentos, que podem surgir na forma de imagens, de sensações, de experiências olfativas, tudo isso que Morini já trouxe aqui pra gente. Então é importante a gente olhar para isso até para que a gente possa se proteger de mistificações. Né? Não estou dizendo que a pessoa que trouxe a questão está mistificando, mas é porque nós muitas vezes respondemos à cultura. Né? Eu ouvi dizer que tem um terceiro olho, a partir de então eu tenho um terceiro olho. E isso é tão importante da gente frisar, porque você, por exemplo, tem diferentes sistemas tântricos que apresentam diferentes chakras em número diferente, em locais diferentes. Apesar de que praticamente toda a cultura tântrica vai colocar um chakra aqui. Mas por quê? Porque temos um marma aqui, porque aqui nós realmente experimentamos um estímulo nesta área por causa da prática da meditação. E agora a gente vai entender o quê? Obviamente, ela está sentindo essa diferença em relação a coisas que lhe eram habituais, e isso está mudando. Isso, na verdade, eu não entendo que é o resultado de uma possível abertura do terceiro olho, senão que é o resultado desse refinamento da percepção, como também já foi trazido, e o próprio Atmavichara vai levando a gente mais para junto da gente mesmo, da nossa verdadeira essência, de forma que nós vamos reagindo menos, vamos sendo menos influenciados por aspectos que são culturais, que são do meio, e a gente começa a acessar aquilo que nós somos. E por acessar aquilo que nós somos, pode ser que a pessoa que a gente achava que era vai perdendo espaço. Por quê? Porque esse espaço pertence àquilo que verdadeiramente somos. Então é natural que isso aconteça. Alguns alimentos vão deixando de ser saborosos e interessantes para a gente. Alguns comportamentos vão se alterando. Por quê? Porque na medida em que eu estou me inquirindo, quem sou eu? Eu não sou o que eu como. Eu não sou o que eu visto. Eu não sou o que eu leio. Nada destas manifestações periféricas da personalidade, de fato, é o que eu sou. O que eu sou, não é? Independe destas manifestações e comportamentos e condicionamentos, porque isso é uma natureza adquirida. Enquanto que o ser, ele é o que ele é e nunca deixará de ser. Não, eu queria só completar, perfeito isso, que muitas vezes esses hábitos comportamentais e também de vestimenta ou uma forma de se alimentar específica vem acompanhado de algo que se queira expressar no mundo. Né? Vem muito acompanhado muitas vezes de um pertencimento a um determinado grupo, para você poder, por exemplo, sair com seus amigos. Como assim você não vai comer tal coisa? Como assim você não vai beber tal coisa? Então existem as identificações que vêm junto no pacotinho ali do que eu como, bebo, visto, ouço, né? Os meus entretenimentos, os filmes a que eu assisto, os livros que eu leio, etc. Então, conforme a gente começa a aprofundar na prática, muito do que acontece é que esse processo de desidentificação com a personalidade faz com que aconteça naturalmente uma desidentificação com tudo aquilo que sustentava aquela personalidade. Né? Então, a vestimenta, tudo isso que a gente está falando aqui, que foi trazido pela irmã, são coisas que muitas vezes sustentam, né? Dão aquele apoio para a nossa personalidade. E aí, conforme ela vai sendo, né? A gente vai indagando quem sou eu, isso tudo vai realmente perdendo um pouco o sentido, muitas vezes. Agora, claro que a gente precisa sempre cuidar para que a gente não caia da frigideira para o fogo, né? Para que a gente não saia de um conjunto de hábitos que a gente aprendeu e assumiu e admitiu para poder fazer parte de um grupo e expressar uma determinada identidade na sociedade,
E agora que eu medito e pratico yoga e me tornei vegetariano, então agora eu assumo uma outra roupagem. Agora também eu vou vestir tal coisa, eu só vou falar tal coisa, eu só vou... Ok? Tudo isso, quando é feito quando acontece de forma natural e espontânea, e é aquilo que realmente revela a expressão natural do ser, é sempre muito bem-vindo e traz muita tranquilidade, muita paz. Ao passo que aquilo que é imposto de fora para dentro normalmente gera conflito. Então aqui também fica, né, um termômetro interessante para que cada um possa contemplar. Eu acho que tem um outro elemento que é interessante ressaltar, que é assim, ali na sanga, né, que se formou ao redor de Shri Ramana Maharishi, não existia assim o estímulo a comportamentos ou a um estilo de vida, entenda isso para tudo, vestimenta, alimentação, para tudo, que fosse bizarro à sociedade, ok? Fosse uma coisa que destoasse, chocasse ou qualquer coisa do gênero, né? É mais fácil nós ocidentais, por exemplo, nos sentimos chocados pelo fato de que Bhagavan só usava o kalpinan, né, ali aquela tanga branca, do que para os indianos, porque aquilo fazia parte né, sempre fez parte da cultura hindu, né, um sábio renunciado andar só de tanga, isso era normal, digamos assim, é natural. E isso pode ser um pouco estranho, porque imagina a gente que é devoto de Bhagavan, daqui a pouco a gente está andando pela rua só com uma tanguinha branca, não é necessário, não precisa, não tinha esse estímulo, pelo contrário, sim, que as pessoas tivessem uma vida normal, porque é isso, Atmavichara é leveza, é beleza, é simplicidade, né? E pode ser que esses valores estão, digamos, eclodindo de dentro, né? E aí de repente tem coisa que realmente não faz sentido, porque é isso, é uma vida simples. É uma vida simples, não é? Ninguém precisa fazer nenhum tipo de adaptação no seu estilo de vida para poder seguir os apontamentos de Bhagavan e conduzir-se no Atmavichara. A não ser aquilo que, evidentemente, deve ser abandonado porque gera mau karma, porque é adármico, ou seja, está em desacordo com a lei universal. Aí sim, obviamente que você, né, vai se despir disso. Porque gera desarmonia, desequilíbrios, ou seja, é algo que não é satívico, então prejudicando, por exemplo, a sua saúde, tanto física quanto psíquica, isso vai atrapalhar a sua prática diretamente. Então você também abandona esses hábitos que atrapalham a sua prática. E é um péssimo exemplo também para você que é uma pessoa que está se dedicando ao sadhana, né? Você pode, através de comportamentos aberrantes, acabar fazendo as pessoas terem um mau juízo do que seria esse caminho do Maha Yoga, do que seria a prática espiritual. Não, nada disso participa dos apontamentos de Bhagavan ou tem a ver, né? Ser da sanga precisa fazer assim ou assado. Isso não existe. Na verdade, o bom senso, o discernimento é o que está lá no fundamento da prática espiritual. Então, creio que seja natural. É claro que a gente teria que ter mais detalhes para saber exatamente o que é que a pessoa está levantando como questão. Mas, de modo geral, a gente pode falar que é natural que na medida em que nós estamos nos aprofundando no nosso próprio ser, que a gente vá sentindo que nasce, né, surge um desejo espontâneo por simplificar a vida, né, simplificar em amplo sentido, até para que a gente possa ter mais tempo, otimizar a nossa vida em favor do autoconhecimento, em favor da própria prática. E não dá pra gente negar, né, sentir de trazer uma coisa aqui, que assim, a gente também tem uma experiência no campo psíquico no que diz respeito à estética. Né? Não dá para negar isso. E diferentes estéticas provocam diferentes emoções internas, né? Diferentes sentimentos às vezes são gerados, reações. A gente sabe disso. A gente anda pelas ruas e muitas vezes a gente é tocado por uma estética de diferentes maneiras, né? Às vezes
de uma forma muito bela, muito positiva, que nos causa muita comoção, em outros momentos algo que nos parece ofensivo, nos parece assim agressivo até na forma como às vezes um indivíduo está vestido ou uma arquitetura, né? Pode ser muitas coisas. A estética está presente na vida de diversas maneiras, nas mais diferentes instâncias. Então também acontece que o indivíduo, conforme ele vai realizando a prática, realizando o Atma Vichara, se aprofundando e abrindo seus sentidos, né, dessa forma assim, de tornando todos os sentidos cada vez mais sutis, acontece muitas vezes que música muito alta, muito barulhenta, a pessoa já olha e fala, nossa, isso já não me produz uma coisa legal. Pode acontecer de haver uma mudança na sensibilidade palatal, haver uma mudança na sensibilidade olfativa, haver uma mudança na sensibilidade visual. E aí isso pode acontecer, fazer com que a escolha da cor que ele usa, do tecido que ele usa mude, né? Isso que eu tô dizendo, que quando é um processo natural, devido àquilo que causa nele mesmo. Porque normalmente, conforme a gente vai adentrando esse campo, nós vamos mais e mais alimentando os sattvas. E uma das qualidades de sattva, que é a guna da harmonia, é vivenciar a harmonia em nós e proporcionar a harmonia ao nosso redor. É da natureza da harmonia querer se expandir como tal. Então a gente começa muitas vezes a ir no caminho dessa simplicidade, dessa leveza e disso que produz paz e harmonia, que gera paz e harmonia ao redor. Pode acontecer também. Sim. Então, o foco, obviamente, é a mudança interna. Exato. Isso é o mais importante. Todo o resto é periférico, tem o seu valor, mas é periférico. O importante é essa transformação no nosso modo de pensar, agir e se expressar no mundo, né? Isso tudo é resultante desta mudança interna da própria percepção. Ok? Aí, claro, vai continuar fluindo externamente. Bom, enfim, acho que deu pra gente, de alguma forma, abranger o tema. Esperamos que seja. É maravilhoso, né? Porque eu acredito que essa questão é uma questão que muitas pessoas se deparam. Então, gratidão a você que trouxe a pergunta. A gente sentiu que era uma pergunta importante para trazer aqui, porque pode auxiliar os demais. Com certeza. Esperamos que tenhamos auxiliado, né? Você que trouxe a questão e quem mais pudesse estar com este tema, este assunto aí na sua reflexão. Muito bem, gente. Então, a gente aproveita para dizer, né? Estamos aqui realizando este Guru Seva e ele se mantém, ele se sustenta a partir da vossa contribuição, do vosso apoio. Então, nós agradecemos o apoio de cada um de vocês que sente que este Seva é importante para si e para outras pessoas mais que aqui estão, que aqui ainda chegarão. Então nós agradecemos profundamente. Sempre nos nossos vídeos aqui no YouTube nós temos todos os dados necessários para aquelas pessoas que desejam fazer uma contribuição, o seu dana, a sua expressão de generosidade, bem como nos nossos outros espaços de divulgação dos ensinamentos no Shri Ramana Mandir. E em breve nós traremos mais informações, mas como vocês sabem, vocês que nos acompanham sempre, nós iniciaremos um novo estudo, né, no grupo Sadhana, começando agora no dia 1º de fevereiro, que é uma quarta-feira. E a gente vai estudar o Dzogchen. Muito bem, é isso aí. E a gente está aqui já dizendo, sejam muito bem-vindos. Quem não está no grupo Sadhana e quiser adentrar, está muito lindo. O que acontece nesse grupo é muito lindo. É um espaço onde a gente pode compartilhar, trazer questões, trazer partilhas, até recitar poesia, já teve de tudo. É um grupo que está muito, assim, fervoroso no significado real de satsang. E também a gente agradece por isso. É isso. Sejam todos muito bem-vindos e gratidão pelo apoio sempre. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.